Eliseu em seu lugar. Eu estou levantando Eliseu para ser profeta no seu lugar. Elias então vai atrás de Eliseu. Eliseu estava na segunda junta de bois, trabalhando. E a Bíblia diz que Elias veio e passou a sua capa e disse para Eliseu: vem, me acompanhe. E Eliseu olhou para o profeta Elias e disse: só deixa primeiro eu ir ali dar tchau para meu pai e para minha mãe e fazer um churrasco. Fazer um churrasco? É. Ele pegou as ferramentas que ele tinha, fez de churrasqueira, matou o boi e fez um churrasco e disse: a partir de hoje eu não cuido mais de boi. A partir de hoje eu cuido das coisas do reino. A partir de hoje eu vou exercer meu ministério profético. Aqui tem algumas verdades. Primeiro, Deus não escolheu quem estava sem fazer nada. Deus escolheu quem estava trabalhando. Ele estava na segunda junta de boi, trabalhando. Repita comigo: Deus escolhe quem está fazendo alguma coisa. Deus nunca vai escolher desocupado. Olha para essa pessoa, pergunta para ele, pergunta para você: está entendendo? Ele passa a acompanhar o profeta Elias. Aonde Elias ia, lá estava Eliseu. E a Bíblia diz que Eliseu, ele era aquele que andava com um jarro de água. Pergunte: para quê? Todas as vezes que Elias sentia sede ou estava com calor, lá ia o Eliseu com o jarro de água. Meu profeta, a água está aqui. Os filhos dos profetas olhavam para essa atitude de Eliseu e falavam: lá vai o puxa-saco. E a Bíblia diz que eles começaram a falar para o Eliseu: ei, Eliseu, daqui a pouco o seu profeta Elias, ele vai ser arrebatado. Daqui a pouco Deus vai levar ele. Você vai ficar sozinho, hein? A Bíblia diz que ele respondia: eu sei, calem a boca. Aonde Elias ia, lá estava Eliseu, servindo, derramando água. Aqui nós temos uma outra verdade, pergunte qual? Deus só vai levantar quem está disposto a servir alguém. Vou repetir, Deus só vai levantar quem está disposto a servir o outro. Quem está entendendo? Por que tem alguns ministérios que fracassam? Eu estou falando com um crente aqui hoje. Cadê os crentes? Levanta a mão aí, faz algum barulho. Isso, isso. Os que conhecem a Bíblia, faz assim, isso, pronto. Por que alguns ministérios fracassam? Por que alguns ministérios até começam bem, algumas igrejas começam bem? Por quê? Daqui a pouco acaba. É porque é alguém que não está disposto a servir ninguém, ele quer ser servido o tempo todo. Daqui a pouco acaba. Não aprendeu com o mestre, não aprendeu com Jesus, que mesmo sendo filho de Deus, lavou os pés dos seus discípulos, que mesmo sendo filho de Deus, serviu cada um na mesa da comunhão. Quem está entendendo isso aqui? E a Bíblia diz que Eliseu sabia da profecia. Qual era a profecia? Que Deus iria arrebatar Elias. Então aonde Elias ia, lá estava Eliseu. A Bíblia diz que Elias estava em Gilgal. Aí Elias falou assim: eu vou
vou para a próxima cidade. Ao Eliseu, eu vou contigo. Aí o Elias falou assim, não, pode ficar aqui, pode ir. Não, eu vou contigo. Aí o Elias vai mudar de cidade de novo. A Bíblia diz que lá vai o Eliseu de novo, até chegar no Jordão. Até chegar onde? Jordão. Quando chegou lá no Jordão, a Bíblia diz que o Elias, ele tinha perguntado para Eliseu, o que você quer de mim? O que você quer de mim? Aonde eu vou, você vai. Você já sabe que você foi chamado por Deus. Eu fui lá, fiz o trabalho, te chamei, disse vem. Você fica me seguindo toda hora. O que você quer de mim? A resposta de Eliseu foi, eu quero a porção dobrada do que Deus te deu. Eu quero o dobro. Eu quero a porção dobrada da unção que Deus derramou na sua vida. Aí a Bíblia diz que o Elias responde, dura coisa me pedistes, hein? Mas tá bom, se você vê o Senhor me arrebatando, fica tranquilo que você vai receber. É por isso que Eliseu não tirava os olhos de Elias, porque ele não queria perder a oportunidade de ser abençoado. Aleluia. Quem está entendendo? Aí a Bíblia diz que quando eles chegam no Jordão, Elias, de maneira milagrosa, abre o Jordão e atravessa. Quem é que está atrás dele? Quem é que está atrás dele? E os filhos dos profetas ficou do outro lado, só olhando. Ah lá, onde vai, ele está atrás. Ah lá, é puxa saco. Quem está entendendo? Aí quando chegou do outro lado, lá veio uma carruagem de fogo. Desceu do céu uma carruagem de fogo. E a Bíblia diz que essa carruagem de fogo veio, passou, pegou o Elias e... Aí a Bíblia diz que o Eliseu ficou lá se olhando assim, ó. E ele disse, meu pai, carros de Israel. Aí a Bíblia diz que a capa do Elias cai. A capa, o manto que ele usava, caiu. E a Bíblia diz que quando caiu, o Eliseu pegou a capa do Elias. Do outro lado, os filhos dos profetas estão olhando. Ah lá, ficou sozinho. Ah lá, agora eu quero ver. A Bíblia diz que o Eliseu chegou no Rio Jordão, olhou para a capa, olhou para as águas. Bom, aprendi com Elias. Ele bateu a capa aqui e abriu. Pegou a capa, bateu na água e disse, cadê o Deus de Elias agora? A Bíblia diz que quando ele disse isso, a água começou a separar. E os filhos dos profetas? E aqueles que disse que ele era puxa-saco? E aqueles que disse, olha lá, só serve para carregar água? E aqueles que disse, vai ficar sozinha, abandonada? Agora está tudo assim olhando e vendo que aquilo que Deus fazia na vida do Elias, agora está fazendo na vida de Eliseu. Não, eu vim profetizar nessa noite, alguém vai ficar de boca aberta. Quando Deus começar a usar a sua vida, aleluia, alguém vai ficar assim olhando, sem entender nada. Quem está entendendo? Quando Eliseu chega do outro lado do Jordão, ele se torna o líder daqueles filhos dos profetas. E ele começa a liderar essa escola. Só que a Bíblia diz que Eliseu, ele queria um lugar fixo, para que os filhos dos profetas pudessem aprender. Então eles começam a cortar madeira, eles começam agora a construir um galpão. E a Bíblia diz que quando eles estão trabalhando, daqui a pouco vem um rapaz, um servo gritando,
Meu Senhor, homem de Deus. O que aconteceu? O machado caiu na água. Diga comigo, o machado caiu na água. Agora olha para essa pessoa e fala: agora o pastor vai começar a pregar. O machado caiu na água. O ferro caiu na água. O servo estava desesperado. O servo estava angustiado. Mas há um motivo para ele estar desesperado. Pergunte qual? A Bíblia diz que o machado era emprestado. Diga comigo, machado emprestado. Ele estava lá cortando madeira, de repente o ferro soltou do cabo. Se fosse outro, ia dizer: fazer o quê? Sim ou não? É um machado. Mas para aquele servo, aquele machado não era algo insignificante. Aquele ferro, aquele machado tinha importância. Aquele machado tinha um valor. Quem está entendendo? Então não era apenas um machado, era um instrumento de trabalho. Além de ser um instrumento de trabalho, era emprestado, o que aumenta ainda mais a responsabilidade. Aquele servo tem motivo para estar desesperado. Aquele machado perto daquilo que eles estavam construindo parece uma coisa tão pequena, tão insignificante. Só que era com aquele pequeno machado que ele estava cortando madeira para construir o que eles estavam fazendo. Quantas pessoas que não valorizam as coisas? Deus te trouxe aqui hoje na ICV para usar o profeta para te dizer: aprenda a valorizar até as coisas pequenas. O machado pode ser pequeno, mas está construindo um grande projeto. Quem está entendendo isso aqui? O machado pode ser pequeno, mas ele está sendo usado para fazer algo grande. Você nunca vai viver coisas grandes se não aprender a valorizar as coisas pequenas, que te conduz para as coisas grandes. Olha para essa pessoa e pergunta para ela: você está entendendo? Entenda que às vezes nós perdemos coisas que parecem pequenas aos olhos de outras pessoas, mas para nós tem grande valor. Mas sabe o que é mais impressionante aqui? É que Deus se importa com aquilo que é importante para você. Vou repetir: Deus se importa com aquilo que é importante para você. Aleluia! Entenda, para o servo o machado tinha importância. Para os outros podia não ter importância. Deixa eu te falar, para você, a sua família tem importância. Talvez ela não é importante para alguém que está sentado do teu lado e que nem te conhece. Seus filhos, para você é importante, mas talvez para a pessoa que está sentada na cadeira de trás, que nem conhece seus filhos. Quem está entendendo isso aqui? Quando o seu coração é de Deus, aquilo que é importante para você se torna importante para Ele. Então entenda que Deus se interessa. Há um interesse de Deus por aquilo. Há um interesse de Deus pelo machado. Será que isso cabe na tua cabeça? O rei do universo se preocupando com um pedaço de ferro.
aquele que criou as galáxias, o cosmos. Agora, Ele vai agir através de uma coisa pequena. Deixa eu falar uma coisa para você, para de ficar se diminuindo. Você é servo de Deus, você é filho e filha de Deus, para de ficar se diminuindo. Aquilo que é seu também é importante para Deus. Hoje esse espírito aí que está agindo na tua vida, que faz você ficar se menosprezando, se sentindo pequena, pequeno, ao ponto de não valorizar o que tem. Esse espírito que está agindo na tua vida, que faz você ficar se sentindo o carrapato do carrapato, do cachorro. Esse espírito vai embora hoje. Quem está entendendo? Então presta atenção. O servo vem clamando: meu Senhor, homem de Deus, o machado. O que é interessante aqui é que Deus ouve o clamor do servo. Deus ouviu o clamor do? E é interessante que o profeta estava ali. O profeta estava? E quem eram os profetas naquele tempo? Os profetas, eles eram os porta-vozes de Deus. A mensagem que Deus mandava, eles entregavam. Eliseu era chamado de homem de? Sabe o que é interessante? É que o homem de Deus está ali perto dele. O homem de Deus está ali participando daquilo ali. O homem de Deus está envolvido com o projeto. E o homem de Deus representa Deus. Vou repetir isso aqui, alguém vai pegar. O profeta, o homem de Deus ali, representa o próprio Deus ali, porque é ele que traz as mensagens de Deus. Ele está ali envolvido com o projeto. Ele está ali dando as direções, as orientações para o projeto. Eu vou profetizar. Deus se envolve com os nossos projetos, principalmente quando é algo que é para glorificar o nome dEle. Vou repetir. Deus se envolve com o meu e com o seu projeto, principalmente quando é algo que está sendo feito que vai glorificar o nome dEle. Então Deus estava ali. Por quê? Porque o profeta estava ali, então a presença de Deus também estava ali. E eu fiz questão de anotar aqui. Deus age mesmo quando o que perdemos parece irreversível. Não parece irreversível um ferro cair dentro da água? Uma coisa é o ferro cair dentro da piscina. Água clarinha, você está vendo, você vai lá. Sim ou não? Mas em um rio, águas turvas, que você não sabe nem onde caiu para você poder mergulhar, como que você faz? Quem está me ouvindo? Mudou alguma coisa aí, hein? Quem está me ouvindo? Então presta atenção. Voltou. Parece ser irreversível, não é? Essa perda, não parece? Sim ou não? Então presta atenção. Talvez você entrou aqui hoje e algumas coisas que você está vivendo parecem irreversível. Parece que não tem mais volta. Parece que não tem mais jeito. Eu preguei até aqui para chegar nesse ponto. Um ferro cair dentro da água e ninguém sabe aonde está, parece irreversível. Mas diga assim comigo: mas para Deus só parece irreversível. Entenda.
Talvez você está vivendo algumas coisas na sua vida que o diagnóstico parece irreversível. A situação da sua filha parece irreversível. A situação do seu marido parece irreversível. Aquela situação no trabalho parece irreversível. Aquela situação na sua empresa, você é um empreendedor, um empresário, parece irreversível. Mas Deus te trouxe hoje aqui para usar a minha vida para te dizer: só parece. Para Deus sempre haverá uma solução. Vou repetir. Para Deus sempre haverá uma solução. Hoje Deus vai colocar a mão naquilo que parece irreversível. Eu estou profetizando, Deus nesta noite vai começar a agir, vai começar a trabalhar em causas que parecem irreversíveis. Aleluia! Glória a Deus! E olha como que Deus vai além da lógica. E o que mais me surpreende é a fé do profeta. Por quê? Porque o profeta ali poderia falar assim: tem mais jeito não. Sim ou não? Se fosse você lá, ferro caiu na água, aquele rio, águas turvas, fundo, o que você diria? Hã? O que você falaria? Perdeu. Sim ou não? Já era. Já era, mano. Acabou, tem mais jeito não. O mais impressionante é a fé do profeta. E já percebeu que nós temos um livro sagrado com diversas histórias, repleto de histórias de fé. E muitas das vezes nós não conseguimos agir da mesma maneira. As Escrituras Sagradas, a Bíblia não é um livro para a gente apenas ler. Não. Mas é um livro que nos ensina como agir. Quem está entendendo isso aqui? Então presta atenção, nós temos um manual que nos ensina como agir. Que nos ensina o que é a fé e o poder que ela tem. E muitas vezes a gente só lê como se estivesse lendo Harry Potter, Mágico de Oz, Crônicas de Nárnia. Deus nos trouxe hoje aqui para que a gente possa colocar em ação aquilo que nós estamos recebendo. Por quê? Porque Paulo escreveu na carta aos Romanos: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Vou repetir: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eu estou pregando a palavra de Deus para você. Eu estou lendo a palavra de Deus para você. Então presta atenção, porque eu já vou terminar. Olha a fé do profeta. O profeta disse assim: pega esse galho aí. Pega esse pedaço de pau aí. Pega esse galho aí. Alguém vai falar assim: o que ele vai fazer? Vai bater na cabeça do servo. Sim ou não? Pegou? Agora joga na água. Eu te pergunto, tem lógica? E desde quando Deus precisa de lógica? Alguém vai falar assim: não, que loucura. Mas a Bíblia diz que quando ele lançou o galho, a Bíblia diz que o ferro começou a flutuar. Ferro flutuar.
Ferro flutua. Mas o ferro do machado está flutuando. Você precisa entender que ferro não flutua. Mas nas mãos de Deus até o impossível acontece. Olha para essa pessoa e fala: ferro não flutua. Agora diga: mas se Deus quiser que ele flutue? Mas não tem como explicar esse trem. Não precisa, porque nem Deus se explica. Não tem como, tem que crer. Então presta atenção. O galho não tem poder natural para fazer nada. Mas tudo que está na mão de um ungido se torna instrumento de milagre. Vou repetir: se torna instrumento de... Prova para mim, pastor. Vou provar. Lá está o velho Moshe, lá está o velho Moisés, apacentando as ovelhas de seu sogro Jetro, com 80 e poucos anos. Aí a Bíblia diz que de repente uma sarça começa a pegar fogo e não se consome. Aí a Bíblia diz que uma voz começa a sair de dentro da sarça. Era o próprio Deus falando com Moisés. E o Senhor disse para Moisés, Êxodo capítulo de número 3, versículo 7: eu ouvi o clamor do meu povo, eu tenho visto o seu sofrimento, eu conheço as suas dores, por isso desci para livrá-los. Aí o Senhor disse: e você é o escolhido para ir lá, libertar. Aí o Moisés falou assim: não dá. Por quê? Pesado de língua. Não vou conseguir. Aí Deus falou: mas quem foi que fez a boca? Não é quem está te escolhendo? Vai lá e liberta meu povo. Ah, mas quando eu chegar lá, diante do faraó, que se acha um Deus, eu vou falar, quem é que está me mandando? Aí ele disse: fala para ele que eu sou o que sou. Gênesis, Êxodo 3,15. É a primeira vez que Deus revela o nome dele. Porque eu sou o que sou dá origem ao nome Iavé. O nome de Deus é Iavé. E não é difícil pronunciar não, respira. Respira. Você acabou de falar o nome de Deus. Iavé. É por isso que a Bíblia diz que todo que tem fôlego, louve o nome do Senhor. Vai lá e fala que eu sou o que sou. Aí ele falou assim: tá, tudo bem, eu vou lá falar do teu nome, mas eles vão querer ver poder. Porque o Senhor está me mandando num lugar que está cheio de feiticeiro, está cheio de mágico. Os caras fazem uns negócios lá que é loucura. Eu vou chegar lá falando o quê? Fazendo o quê? Aí Deus falou assim para ele: pega o seu cajado, joga no chão. Se transformou numa cobra. A Bíblia diz que o Moisés ficava correndo da cobra. Aí Deus falou assim: agora vai lá na cauda da serpente, pega. Pegou, virou o cajado de novo. Aí ele falou: nossa, impressionante, Deus, que bacana. Tem mais? Tem. Pega a sua mão, coloca no peito. Colocou, ficou leprosa. Tá leproso, tô leproso. Aí Deus falou assim: tira a mão. Tirou, ficou saudável. Aí Deus falou: você não está entendendo que é eu que estou fazendo, é eu que estou agindo, vai lá agora. Aí ele vai, liberta o povo, sai com o povo do Egito, chega na frente do Mar Vermelho. O povo começa: nós vai morrer aqui, era melhor nem ter saído, agora nós estamos encurralados. Aí o Moisés vai clamar, Deus falou assim: clama não, pega o cajado, bate na água. Bateu na água, a água abriu, atravessa o Mar Vermelho. Por quê?
Porque tudo que está na mão de um ungido é potencializado e se torna instrumento de milagres. Se Deus falar que você tem que beber essa água para ser curado, então beba água. Se Deus falar para você, vai lá e faz isso, vai lá e faz. Pastor, isso é tudo loucura, é tudo místico, é místico. Então por que o profeta falou para o rei? Pega pasta de uvas, de figos, e passa na doença que você vai ser curado. Ele passou, foi curado. Não questione a forma como Deus trabalha, só obedece. Olha para essa pessoa que está do teu lado e fala assim: não questiona a forma como Deus trabalha, só obedeça. Ele tocou na água, o galho, o ferro flutuou. Entenda que aquilo que parecia impossível se tornou possível. Eu quero profetizar que Deus pode reverter situações. Eu estou profetizando, Deus pode reverter situações que a lógica humana já decretou como perdido. Deus vai começar a agir a partir de hoje. Deus vai começar a movimentar a partir de hoje. Mas nós precisamos entender que a fé precisa de ação. A fé precisa de O servo também teve fé. Pergunte, por quê? Porque Eliseu falou assim: mostra onde caiu. O servo foi lá e fez assim, ó, aqui ó, caiu aqui ó. O servo mostrou onde caiu. Ele reconheceu primeiro o local da perda. Ele reconheceu aonde ele perdeu o machado. Ele mostrou aonde caiu. Sabe qual é o problema? Sabe por que Deus não tem como agir muitas das vezes? É que você não reconhece aonde caiu. Você não reconhece aonde perdeu. Tem gente que está pedindo milagre para o casamento. Vamos lá, vamos usar o casamento aqui. Você está aqui pedindo milagre pelo casamento. O meu casamento, Senhor. Mas você não reconhece nunca onde foi que você errou. Você não reconhece nunca onde foi que o machado caiu nesse casamento. Você não reconhece nunca onde foi que você perdeu. Você precisa reconhecer para poder mostrar. É aqui, Senhor, ó, o problema. Vai lá, Senhor. Quem está entendendo? Olha para essa pessoa. Fala assim: primeiro reconheça. Primeiro reconheça o local da perda. Depois mostra para Deus: é aqui, Senhor. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Só que para o servo fazer isso, pastora Kelly, teve que ter fé. Por quê? Porque até para reconhecer o local da perda tem que ter fé. Para mostrar o lugar tem que ter fé. Prova para mim, prova. É só ler João capítulo 11. Pastor, o que tem a ver o evangelho com a história do Antigo Testamento que o senhor está pregando? Entenda a conexão que eu vou fazer. O Lázaro morreu, 4 dias na sepultura. Jesus foi chamado para aparecer antes de morrer. Jesus não veio. 4 dias depois, que já estava morto, Jesus aparece. Aí quando Jesus aparece, a Marta foi correndo. Se o senhor estivesse aqui, meu irmão tinha morrido. Não, Jesus falou assim: vai ressuscitar. Ela disse: eu sei, no último dia. Ela já não conseguia mais acreditar que o milagre era para aquele dia. Talvez você chegou aqui e você não acredita que o milagre é para hoje. Você não está acreditando que o milagre é para agora. É agora, é agora, é agora. Não é amanhã que vai passar a dor, é hoje. Não é amanhã que vai subir o caroço, é hoje. Não é amanhã, é hoje. Aí ela ficou naquela. Aí Jesus falou assim: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Mas ela não acreditava. Aí ele falou: chama tua irmã. Aí a Maria veio correndo, se jogou nos pés dele. E ela disse: se o senhor estivesse aqui, meu irmão tinha morrido. Pastor, falou a mesma coisa que a outra irmã falou. Verdade. A diferença é que Maria se prostra, a Marta não. Você
tem que entender que Deus está perto de quem está em coração quebrantado. Não é quem tem coração duro, é quem tem coração quebrantado. Quem está entendendo? Aí Jesus olhou para Maria chorando e falou assim: aonde sepultaram teu irmão? Ela levantou, pegou na mão dele e falou: vem e vê. Foi aqui ó, aí aqui que ele está. Diga comigo, a Maria mostrou o lugar aonde seu irmão estava sepultado. A Marta só fala, mas não mostra. Agora quem tem fé não precisa falar muita coisa não. Ele já sabe que Deus está interessado em resolver o problema, então ele já mostra onde que está o problema. É aqui ó, é aqui, Senhor, é aqui. Quem vai mostrar para Deus onde está o problema? Quem vai mostrar para Deus onde o machado caiu? Quem vai mostrar para Deus hoje? O servo, aqui, caiu aqui. Por quê? Porque Eliseu só lançou o galho no lugar que caiu. Ele não lança o galho em outro lugar, é ali. Sabe por quê? O milagre não vai acontecer em outro lugar. O milagre vai acontecer onde precisa de milagre. Então entenda, é a fé em ação. Entenda que Deus age, mas você precisa cooperar. Pastor, por que cooperar? Porque quando o ferro flutuou, olha o ferro subindo, olha o ferro, está flutuando, flutuou. Você está comigo? Eu estou feliz com você aqui. Você está aqui? Olha o ferro, flutuou. Quando o ferro chegou lá em cima, olha o Eliseu. Ô servo, agora estica o braço. Pega o machado. Pastor, o que tem de relevante nisso? Qual é a revelação? Você não entendeu? Às vezes, para concluir aquilo que Deus está fazendo, você precisa também fazer a sua parte. Para concluir aquilo que Deus está fazendo, você tem que esticar o braço. Estica o braço. Vou repetir. Estica o braço. Deus está falando aqui, ó. Estica o braço. Faz a sua parte. Oh, aleluia. Se eu fosse você, eu já tocava na pessoa com carinho e respeito, porque é crente educado. E fala assim: só estica o braço para tomar posse. Só estica o braço para tomar posse. Só estica o braço para tomar posse. Oh! E eu termino profetizando. Alguém entendeu? Esticou o braço. Eu vou repetir de novo. Eu profetizo: o que foi perdido será restaurado. O que era pesado será trazido à tona. O que era emprestado será devolvido. Ora, será que tem alguém que está pegando? Será que tem alguém que está recebendo? Então vai recebendo. Você não vai passar vergonha, não. Eu estou profetizando: envergonhado será o diabo. Você é servo do Deus Altíssimo. Você é um servo de Deus. Se eu fosse você, eu já ia ficando de pé. Se eu fosse você, eu já ia... Aramaria, chorei, me calabadai. Talvez. Olha só a conexão que eu vou fazer aqui, que loucura. O motivo da sua vergonha é ter pegado emprestado. E agora não tem como devolver. E tem pessoas aqui que não se trata só de devolver o que você emprestou. Tem que devolver com juros.
talvez essa tenha sido o motivo da sua dor, da sua vergonha. Mas o céu está usando a minha vida para dizer: fica tranquilo, Deus já está agindo. Faz a sua parte primeiro. Entenda que a integridade será restaurada. Então presta atenção, eu quero concluir a minha mensagem. Nós estamos vivendo em um mundo, em um tempo de muitas perdas. Aquele servo perdeu um machado, mas hoje, quantas pessoas estão tendo perdas emocionais, espirituais, financeiras? Assim como o ferro afundou e parecia inalcançável, há áreas da sua vida que também parece perdida para sempre. Mas hoje Deus está perguntando aqui dentro dessa casa: aonde caiu? Onde caiu? Onde foi a perda? Ele quer restaurar. Ele vai restaurar. Ele quer restaurar. Ele vai restaurar. Eu estou profetizando restaurações de Deus nesta noite. Restaurações de Deus essa noite. Você nunca mais vai esquecer dessa noite. A sua saúde será restaurada. A sua família será restaurada. A sua vida financeira será restaurada. Tem alguém acreditando nisso? Então começa a adorar a Deus. Vai adorando, vai louvando, vai exaltando o nome do Senhor nessa noite. O Deus que restaura está aqui. O Deus que cura está aqui. O Deus que liberta está aqui. Ora, baixorei, me calamandai.